Durante toda essa semana eu estive pensando, o que falar no domingo? Nós terminamos uma série de mensagens na semana passada falando sobre generosidade, falando sobre onde deve estar o nosso coração, quais devem ser os nossos valores, as nossas atitudes como cristãos, falando sobre vivermos nesse mundo à luz da nossa cidadania celestial, com valores outros, que não são determinados por sistemas econômicos, que não são ditados por ideologias políticas, mas que sim, são ditados pelos valores do reino de Deus, por aquela cultura que nós encontramos no reino de Deus, e cultura que está sendo formada em nós por meio das Escrituras, por meio das promessas de Deus, por meio da sua palavra, por meio do Espírito dele que tem aplicado isso em nossas vidas. E fazendo uma análise de todo esse borbulhar político, todo esse borbulhar que nós presenciamos durante a semana, de expectativas, de antagonismos, sabe, de ideologias antagônicas, e cada uma propondo e arrogando para si ser portadora da verdade, portadora do bem, portadora da justiça. Eu pensei que muitas vezes o povo brasileiro, o nosso povo, tão doído, tão machucado, o povo que sai de noite, pega o ônibus lotado, vai dar o corre dele, para ganhar o parco-pão no final do mês e pôr na mesa, para olhar, que olham para o futuro e pensam, analisando todas as propostas. Olha, será que tem esperança? E eu acho que foi essa pergunta que eu vi no rosto de cada um, nas conversas que tive com cada um, que encontrei no meu próprio coração. Será que realmente ainda existe esperança? Diante da história de corrupção, de maldade, da história de mentiras, no meio das fake news, será que existe esperança para o nosso povo? E eu comecei a pensar sobre nós. Nós, que eu falo, esse povo de Deus que está no meio do povo brasileiro, que são brasileiros, que experimentam os mesmos sentimentos, que experimentam as mesmas sensações, que estão envolvidos nos mesmos dilemas, que estão sentindo a dramaticidade do momento como qualquer brasileiro. Mas eu pensei em nós. Eu pensei em nos lembrar essa noite sobre a nossa esperança. Eu pensei em nos lembrar essa noite que a nossa esperança não está no que está acontecendo nas urnas. Nem a nossa alegria, nem a nossa motivação de viver. Não está naquele que vai ser eleito ou não. A nossa motivação para viver, a nossa alegria para viver é outra. E é sobre ela que eu gostaria de falar. Porque essa motivação, ela carrega em si esperança. E essa esperança, a nossa esperança, ela é inabalável. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite. Uma esperança inabalável. Algumas décadas atrás, o mundo foi palco, talvez, de um dos maiores dramas que a minha geração presenciou, a geração de muitos aqui presenciou. Era o mundo dividido entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
No dia 9 de novembro de 1889, o Muro de Berlim veio abaixo, ligando os dois mundos. De um lado, você tinha pessoas sofrendo, querendo sair, fugir de todas as maneiras do sistema comunista implementado e atravessar para o lado do Ocidente e tentar, de alguma maneira, recomeçar a vida. E nessa data o muro veio abaixo. Poucos sabem, de fato, o que estava acontecendo antes desse dia. Alguns dias antes do Muro de Berlim vir abaixo, uma igreja evangélica, luterana, resolveu orar. Ela resolveu fazer o que nós fizemos aqui. Alguns irmãos se colocaram em oração. Alguns dias depois, naquela reunião, centenas de pessoas estavam reunidas na igreja de São Nicolau para orar e buscar ao Senhor em prol da nação. O movimento cresceu. Poucos dias depois, você tinha um movimento de mais de 70 mil pessoas reunidas para orar. Para orar. Aquilo pressionou o governo. Aquilo fez com que o governo se movimentasse para dar solução a liberdade de trânsito entre o mundo do Oriente e o mundo do Ocidente. A liderança da Alemanha Ocidental, através do seu porta-voz Günther, e eu não vou tentar falar o sobrenome dele, porque eu não sou alemão, então eu não consigo, mas o Günther, ele foi até a televisão, em rede nacional, para poder falar a respeito das decisões, de conceder uma autorização para que pessoas pudessem sair do Oriente e visitar o Ocidente. Essa era a proposta dele. Ele estava conversando com um jornalista em rede nacional e ele estava explicando isso. De repente, o jornalista faz uma pergunta para ele. Porta-voz, quando essas leis entrarão em vigor? O general Günther ficou perdido. Ele começou a olhar nos papéis e ele estava perdido. E ele começou a falar, quando? Não sei, será? E ele fala, hoje mesmo. Sem querer ele fala, hoje mesmo. Quando as pessoas do outro lado do mundo ouviram isso, as multidões afluíram e correram para o muro. Elas foram correndo para o muro e pedindo para deixar passar. E os guardas que faziam a proteção do muro tentavam entrar em contato para saber se as informações elas procediam. Eles não conseguiram as informações necessárias. Então o que eles fizeram? Abriram as cancelas e o povo passou. Naquela noite o muro de Berlim caiu. Você pode dizer que foi simplesmente algo do acaso. Mas quando a igreja ora, esses tipos de acaso, eles acontecem. Porque nós entendemos que a mão de Deus é que controla todas as coisas. Nossa esperança, irmãos, elas não estão naqueles que assumem as autoridades políticas. Está no Deus que pode atuar através dessas autoridades. É por isso que a nossa esperança principal deve ser, principalmente, reconhecer o que Cristo
tem feito e fez por nós. E é com muito temor, irmãos, que eu estou aqui hoje, à noite, para tratar desse assunto com vocês. Com muito temor, mas muita calma, a fim de trazer essa esperança da maneira mais apropriada possível, para que ela possa pousar no seu coração. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, do verso 1 ao 11. Paulo apóstolo, escrevendo aos irmãos que se encontravam na igreja em Roma, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haveria alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paulo escreve essa carta para o centro político do império. Roma era a capital de todo o império. Ali ficava o cérebro da política mundial da época. Era dali que saíam as determinações, era dali que saíam as leis, era dali que saíam principalmente os valores da sociedade que se estendia por todo o Império Romano. E é justamente para a igreja que foi fundada nessa cidade que Paulo está escrevendo. Essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, na diáspora, quando os cristãos fugiram de Jerusalém, alguém fundou essa igreja. E depois ela foi consolidada, solidificada, por meio da pregação dos apóstolos, do acompanhamento dos apóstolos. E agora, Paulo está escrevendo para essa igreja porque ele tem um propósito. O propósito de Paulo é sempre o mesmo, irmãos. O propósito do coração de Paulo nunca muda. Paulo quer pregar o evangelho. Paulo entende que não é uma mudança política que pode trazer paz ao ser humano. Não é uma mudança econômica que pode dar qualidade de vida ao ser humano. O ser humano pode ter um bom governo, uma boa economia, uma boa política, mas mesmo assim, ele ainda ser considerado um pobre, um morto, simplesmente porque não desfruta da verdadeira abundância que encontramos somente em Deus. E é por causa dessa abundância que Paulo entregou a sua vida para a pregação do Evangelho. Porque ele entendia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas vezes nós depositamos a nossa salvação, a salvação pelo menos da nossa estrutura social,
a salvação da nossa qualidade de vida nas mãos de terceiros e começamos a terceirizar aquilo que Deus faz por nós. A nossa esperança precisa estar, em primeiro lugar, em Deus. Nós fazemos os nossos compromissos políticos, exercemos a nossa cidadania, mas nós não depositamos a nossa fé a não ser naquele que é absoluto. E somente Deus é absoluto. Somente Deus é capaz de realmente atuar em todo e qualquer nível da sociedade. E principalmente, somente Deus pode resgatar-nos do tremedal de lama, do pecado, para nos trazer vida verdadeira. E nos fazer experimentar uma esperança a qual não está atrelada a situações políticas, sociais, ou quaisquer que sejam as circunstâncias ao nosso redor. É por isso que Paulo escreve para os romanos. Ele fala, eu quero ir até vocês. Eu quero compartilhar alguns dons com vocês. Eu tenho coisas para conversar com vocês. Mas eu tenho um propósito. Minha proposta não é ficar entre vocês. Vocês já ouviram do Evangelho. Vocês estão no centro da política e olha, a política está mudando. A política nesse tempo está mudando. Nova liderança está assumindo. O mundo político, para os cristãos, vai começar a mudar. Daqui a alguns anos, um homem chamado Nero vai assumir o poder e ele vai atear fogo na cidade de Roma e depois vai pegar sua harpa vestido como um ator de teatro, ir para o alto da torre de Mecenas, tanger a sua lira, enquanto o fogo lambe toda a cidade. E depois que o fogo consegue ser contido, dos 14 bairros destruídos, 10 deles são, dos 14 bairros de Roma, 10 deles são completamente destruídos. E os que ficaram sem destruição são compostos principalmente por cristãos e judeus. Nero encontra o álibi perfeito e põe a culpa nos cristãos. A perseguição mais intensa do tempo apostólico se inicia. Ou seja, a perseguição que já existe se intensifica. Paulo está escrevendo para essas pessoas, olha, o mundo vai mudar. As coisas podem mudar. As realidades podem mudar. Vocês já estão sofrendo, isso não quer dizer que não possam sofrer ainda mais. Mas a esperança de vocês não está nas circunstâncias do dia a dia. Ela extrapola. É uma esperança que ela é inabalável. Ela não se abala por causa das situações externas que nós estamos experimentando ou vivenciando. Apesar do sofrimento ser algo real, apesar da tristeza bater, apesar do choro acontecer, apesar de sofrermos profundamente, quaisquer que sejam as dores possíveis, isso é real. Deus não nos isenta de lágrimas, de choro. Ele só diz que a nossa esperança é maior. A nossa esperança é maior. Mas como assim a nossa esperança é maior? É a esperança da transformação que o Evangelho causa. Que só o Evangelho pode causar em nosso coração. Uma esperança que ninguém pode tirar de nós. Seja o governo corrupto, sejam as mazelas, sejam as dores, sejam as moléstias, seja a prisão, seja a morte. Essa esperança ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. E é essa esperança que movia Paulo. Essa esperança fazia com que Paulo vivesse e se movesse por todo o Império Romano. Agora Paulo escreve para os romanos porque ele diz, vocês já têm essa esperança. Eu quero agora pregar na Espanha. E eu preciso da ajuda de vocês. Vocês precisam entender que outros precisam ouvir dessa esperança que vocês já têm. Outros precisam também
ter essa mesma esperança, experimentar essa mesma esperança. Portanto, nossa convicção é de que, independente do que nós passamos, irmãos, refletir essa esperança inabalável faz parte daquilo que nos caracteriza como cristãos, daquilo que nos caracteriza como povo de Deus, daquilo que nos caracteriza como regenerados, convertidos a Jesus e aqueles que servem a Jesus. A carta aos Romanos, ela é conhecida como o maior tratado teológico do Novo Testamento. No entanto, é uma carta missionária. É uma carta missionária. Porque levar a esperança tem tudo a ver com você levar as pessoas a palavra de Deus com a maior eficácia possível. A gente não leva a esperança para as pessoas simplesmente falando boas coisas, ou falando o que elas precisam ouvir, ou aquilo que elas querem ouvir. Não, nós levamos esperança para as pessoas ao falarmos para elas de maneira genuína a respeito da pessoa de Jesus, de forma íntegra a respeito do que Cristo fez por nós na cruz. E é isso que Paulo está agora falando para os irmãos de Roma. Eu quero ir para a Espanha, mas deixa eu contar para vocês qual é o assunto que eu quero tratar com aquelas pessoas. Eu não estou indo para Roma para poder tratar apenas... Eu não estou indo para Roma para tratar questões políticas ou questões sociais. Isso faz parte da nossa caminhada, da aplicação da justiça, como servos que somos, como igreja que somos. Mas nós carregamos uma mensagem que vai muito além disso. É a mensagem que transforma pecadores em salvos. É a mensagem que transforma perdidos em pessoas que agora participam da salvação do reino de Deus. Nós carregamos essa mensagem e não podemos negociar, porque é nela que nós encontramos a nossa verdadeira esperança. Irmãos, nós precisamos entender que missões começam na igreja. E missão nada mais é do que levar essa esperança às pessoas. A igreja, por meio da pregação, pode ser traduzida como a esperança em movimento. A esperança em movimento para o mundo. Essa carta, nos versículos 1, 2 e 3, Paulo trata a respeito da verdade do Evangelho. No capítulo 1, ele vai mostrar como é que existe condenação para aqueles que nunca ouviram o Evangelho, para aqueles que não andaram na presença de Deus, para aqueles que se afastaram de Deus, como é que eles estão vivendo vidas condenadas. No capítulo 2, ele vai mostrar a condenação para aqueles que ouviram a lei de Deus no Antigo Testamento, mas também não a entenderam. No capítulo 3, ele vai falar ele encerra, na verdade, toda a humanidade debaixo do pecado. E vai dizer, olha, existe um mal, existe uma realidade que traz agonia, que traz tristeza, que traz moléstia. A realidade mais latente do ser humano e que nenhum político, nenhuma política, nenhuma ideologia pode sarar, pode sanar. Somente o Evangelho pode tratar. A principal pobreza do ser humano não está naquilo que acontece do lado de fora, mas está naquilo que acontece do lado de dentro. E isso só pode ser sarado, curado pela mensagem do Evangelho. Por isso ele encerra todos debaixo do pecado, sem distinção de classe social, sem distinção étnica. Todos estão debaixo do pecado, segundo Paulo. A partir da segunda metade do capítulo 3, irmãos, ele vai começar a falar sobre a doutrina da justificação. Ele vai começar a falar como Deus em Jesus Cristo proveu a solução para esse problema. O problema do nosso pecado, o problema do nosso distanciamento de Deus, o problema de toda a humanidade. Como só Deus pôde resolver essa situação. Justificação
nada mais é do que o ato de Deus, por meio dos méritos de Cristo, conceder perdão dos pecados ao regenerado pela fé, de forma que este não está mais sob a condenação divina, mas torna-se agora cidadão do reino de Deus. Isto é justificação. É quando Deus resolve perdoar você, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você faz, mas Ele resolve perdoar você por aquilo que Cristo fez na cruz por você. E você se liga a isso por fé. No capítulo 4, ele usa a figura do patriarca Abraão para mostrar que ninguém é justificado por uma lei, pelo faça ou não faça, mas as pessoas são justificadas pela fé e não necessariamente pela lei, e não necessariamente pela observação de rituais, da religiosidade fria e vazia, mas por um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. Quando chega então no capítulo 5, ele vem falando sobre essa esperança que nos apanha, que nos alcança. Essa esperança inabalável que toma conta do nosso coração, desse povo de Deus que transita pela terra, seja qual for o estado político da nação onde está, seja qual for a sua situação econômica, seja qual for as circunstâncias ao seu redor, ele caminha por essa terra, mesmo que seja chorando, mantendo uma esperança que ninguém pode roubar dele. Então ele começa dizendo, no versículo 1 do capítulo 5, como lemos, tendo sido, pois, justificados pela fé. Isso é uma afirmação gloriosa, irmãos. É uma afirmação poderosa. Paulo afirma que por causa da morte de Jesus, a morte substitutiva, vicária, nós agora gozamos de um novo status diante de Deus. Nós não somos mais os inimigos de Deus. Antigamente a nossa situação caída era uma situação de inimizade contra Deus. Mas agora, sendo justificados, nós não gozamos mais desse status caído de inimigos, mas nós fomos reconciliados por meio da fé no ato redentor de Cristo. Neste sentido, nós não precisamos mais trocar a bênção de Deus por algum sacrifício. Nós depositamos a nossa fé nele. Ele já fez o sacrifício perfeito. O que ele fez por mim na cruz tem valor eterno. Essa é aquela doutrina que chamamos de doutrina da substituição. Cristo me substituiu na cruz. Mas nós só podemos entender a doutrina da substituição se nós entendermos também a doutrina da identificação. Que é, se Cristo morreu por mim na cruz, então eu morri com Cristo também. Eu me identifico com Cristo. Eu estava em Cristo quando Ele morreu naquela cruz. Assim, agora, eu posso manifestar na minha vida, no dia a dia, a glória de Deus. Através do reflexo do caráter de Cristo que está sendo formado em mim, que está sendo formado em nós. E assim inicia aquele processo que nós chamamos de processo de santificação. Nós vamos mudando de glória em glória. Ele vai dizer, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é uma realidade completamente oposta para aqueles que estão longe do Evangelho. Aqueles que estão longe do Evangelho, eles continuam na inimizade com Deus. Às vezes nós depositamos a nossa confiança nos nossos candidatos, em homens, em pessoas que nós queremos colocar nos cargos eletivos, por causa das propostas, dos postulados ideológicos, e eu acho que nós devemos realmente fazer essa análise profunda para colocá-los nos cargos. Mas nós não podemos nos esquecer que o coração do homem é um coração pecaminoso. O coração do homem é um coração pecaminoso. Se nós depositamos a nossa esperança totalmente na pessoa desses homens,
pode ter certeza, a frustração é certa, porque a nossa esperança precisa estar no Senhor. No Senhor. A humanidade, quando ela está longe de Deus, o que ela experimenta é inimizade com Deus. Tudo que ela faz nega a Deus, afronta a santidade de Deus, porque os seus atos, eles são regidos pelo pecado. É o que Paulo vai escrever no capítulo 1, 2 e 3. Ele vai dizer, olha, não há ninguém que pratique o bem, nenhum sequer. Todos abandonaram a Deus, se desviaram, e a uma se fizeram inúteis. Pecado é mais do que, para Paulo, irmãos, é mais do que fazer coisas erradas que desagradam a Deus. Pecado, para Paulo, é uma realidade existencial que domina o ser humano, que conduz o ser humano à maldade, e que se não for liberto pelo poder do Espírito de Deus, que se não for resgatado dessa escravidão do pecado, conforme Romanos capítulo 6, se ele não for resgatado, ele continua, permanece escravo desse mal, desse pecado. Nesse sentido agora, por meio de Cristo, sua morte, sua ressurreição, nós podemos novamente ter relacionamento com Deus, porque agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais aqueles que estão entrincheirados contra Deus. Nós temos paz com Ele. O relacionamento foi aberto novamente por causa da morte de Cristo. A paz significa que os ex-rebeldes não apenas receberam indulto, mas agora são colocados em um lugar que desfrontam de um alto favor de Deus. Nós somos esses irmãos que estão desfrutando do favor de Deus. Por isso que quando nós nos colocamos em oração, nós colocamos não apenas como mais um ato religioso. Nós fazemos como aqueles irmãos na Alemanha que se reuniram, dizendo, Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode fazer com que o muro que divide o mundo caia. E nós sabemos que quando nós oramos, muros caem. Muros caem, irmãos. Não foi a primeira vez que quando pessoas se reúnem para adorar, orar e buscar a Deus, muros caíram. E todas as vezes que nós fazemos isso como igreja, crendo que temos essa paz com Deus e desfrutamos desse favor de Deus, muros caem. No versículo 2 ele vai dizer, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nós temos acesso a essa graça, a graça que repousa sobre nós, por causa da pessoa de Cristo. Não existe nenhum ato nosso que possa atrair sobre nós o olhar misericordioso de Deus. Deus, ele age por graça. Deus resolve olhar para nós por graça. Não é algo que ele encontra em nós, é algo que ele encontra nele mesmo. O favor não está em nós por causa das nossas capacidades, mas está nele por causa da capacidade dele de ser misericordioso, gracioso. Mas todos nós, como diz o texto, nós somos como um imundo. E todas as nossas justiças, como diz Isaías 64, é como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Todos nós estamos aprisionados nessa maldade e dependentes dessa graça. E porque Cristo morreu por nós, só porque Cristo morreu por nós, a nossa salvação está garantida. A nossa salvação é mantida pelo próprio Cristo, pelo mérito de Cristo, pelos amores que Ele mostrou por nós no alto daquela cruz. Isso precisa nos encher de alegria. Isso precisa nos encher de segurança, de esperança, irmãos. Ele vai continuar. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos. Gloriar-se significa alegrar-se profundamente.
Ele está falando para a gente que está passando por problema. E que vai ser intensificado em pouco tempo, esses problemas. Mas ele diz, olha, vocês podem se gloriar na esperança da glória de Deus. Vocês podem se alegrar profundamente na esperança da glória de Deus. Existe um local de segurança. Existe um local de alegria para o cristão. Existe um local aonde a misericórdia de Deus é experimentada, a graça de Deus é experimentada, que produz em nós essa alegria simplesmente pela convicção de que a paz com Deus foi estabelecida e que nós agora temos uma nova relação. Paz e alegria são bênçãos gêmeas no Evangelho. Um velho pregador escocês disse o seguinte: paz é alegria em repouso, alegria é paz a dançar. Elas são bênçãos gêmeas. À medida que nós temos a paz do Evangelho, a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, também a alegria vai fazer parte do nosso coração. Por isso Paulo pode dar uma ordem aos filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Em um momento em que ele está preso, em um momento em que também os irmãos de Filipos estão passando por muitos problemas, muitas dificuldades. Tudo isso, irmãos, porque a nossa vida agora está cheia da esperança da glória de Deus. Está cheia dessa esperança que a glória de Deus remete a cada um de nós. Agora, essa esperança produz profundo contentamento em Deus, não nas circunstâncias. Não porque a nossa vontade está sendo satisfeita, mas em Deus. Paulo, ele vai citar 3 objetivos aqui da nossa alegria. Ou melhor, 3 objetos da nossa alegria. Em primeiro lugar, a própria esperança da glória de Deus. Quando nós temos essa certeza, essa esperança da glória de Deus, isso produz em nós alegria. Segundo lugar, inesperadamente, ele apresenta a segunda causa da alegria como sendo as tribulações. Ele diz, no versículo 3 e 4, durante todo o Novo Testamento, tá, as aflições e tribulações são vistas como um universo natural do cristão. Nós transitamos nesse mundo. E é um mundo de dificuldade, de dramaticidade, de dificuldade, de dor. Nós transitamos nele e não esperamos que seja diferente. O próprio Paulo vai dizer, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguição. A expectativa, no entanto, é que enquanto estivermos nesse mundo, com a intenção de vivermos para Cristo, padeceremos essa perseguição. Sempre padeceremos essa perseguição. E a visão dos primeiros cristãos é que a aflição, ela tem efeito pedagógico. Ela nos melhora, trabalha o nosso coração, molda o nosso caráter, gera temor em nós, nos mantém na presença de Deus. Serve para nos ensinar e para fortalecer o caráter cristão em nós. Em terceiro lugar, o objeto de alegria para Paulo é o próprio Deus, irmãos. Você já pensou que você pode ser alegre simplesmente porque você tem Deus na sua vida? Que milhares de pessoas não têm Deus na vida delas. 85 mil pessoas é a estimativa. 85 mil pessoas morrem diariamente sem conhecer o nome de Cristo. 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Quando Paulo olha para si mesmo, ele está disposto a passar pelas piores atrocidades para levar esperança para esse povo. Porque ele entende que ninguém pode roubar dele a esperança. E se ninguém pode roubar dele a esperança, ou nenhuma situação, ele tem a responsabilidade de levar essa esperança para outros que ainda não conhecem. Por isso ele escreve a sua carta. É com essa expectativa que nós devemos viver a nossa vida, de levar essa esperança para outros. Ao invés de simplesmente ficarmos discutindo, irmãos, em internet sobre questões políticas vazias, inúteis. Porque você não se prepara
melhor, como você tem se preparado para poder fazer discussão política, à toa. E eu não estou falando que você não deve se preparar, longe disso. Eu estou falando sobre as discussões à toa, sem fundamento, porque você não se prepara para levar esperança para as outras pessoas. As suas discussões não promovem bem nenhum. As brigas de Facebook não promovem bem nenhum. Então está na hora dos cristãos começarem a expressar a sua esperança mais do que com frases de camiseta. Mais do que com um flyerzinho de Facebook. Expressar as suas convicções, porque entendem que são alegres porque têm Cristo, porque têm paz com Deus por causa de Cristo, porque carregam essa esperança inabalável e por isso têm a obrigação, têm a responsabilidade de conduzir outros a esse valor. Enquanto nós não entendemos isso, as nossas discussões, elas não vão produzir vida, não vão produzir valores, vão continuar produzindo, desculpa, irmãos, se eu te ofendo. Não é a minha intenção. Mas se eu te ofendo, não sou eu, é o Evangelho. Temos que parar com a nossa inutilidade e começar a realmente colocar a nossa esperança em prática. Porque só de boca não vale. Não vale. Sair daqui para achar que a sua esperança é no seu candidato que foi eleito, você está longe do Evangelho. Fique alegre, sim, se ele foi. Mas se a sua esperança está nele, se as suas discussões se resumem a isso, você está longe do Evangelho. Você não entendeu qual é a verdadeira esperança. Nos versículos 13 e 4, irmãos, e nós não vamos ter tempo de tratar todos os versículos, os efeitos da tribulação na vida do cristão são completamente diferentes daquilo que é o conceito popular. As aflições para Paulo, como eu disse anteriormente, têm efeito pedagógico, formam o caráter do crente. Está aí, dizendo, olha os versículos 3 e 4, o que dizem. Não só isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos muito, ele diz, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Você quer ter esperança sem ter caráter aprovado? Isso é consequência, irmãos. Por isso, ele apresenta essa sequência de efeitos que a tribulação pode produzir e que concorrem para a glória do nome de Deus e para o nosso aperfeiçoamento. Lembre-se que este tempo, essa era de instabilidade política e de perseguição aos cristãos do tempo de Paulo ia se agravar em pouco tempo. Mas ele ainda diz que os cristãos, eles poderiam crescer no meio da tribulação. Eles podiam se gloriar, se alegrar sobremaneira no meio das tribulações. Nós temos tristezas. Nós queremos que as coisas mudem. Eu quero. Como eu disse no início, existe à ponta do meu coração a ansiedade de ver o que vai acontecer. Mas eu não posso depositar a minha esperança. Eu não posso doar a minha vida, a não ser pelo Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. No versículo 5, ele vai dizer que a esperança não confunde. Essa esperança não confunde, a esperança não falha, ela não envergonha. Nossa esperança tem efeito completo. Você vai depositar a esperança no Cristo ressurreto e não vai falhar. Ele não vai se corromper no processo. Ele não vai fazer uma promessa vazia. A promessa dele é verdadeira e há de cumprir-se. Porque o Espírito de Deus, ele está sendo derramado no nosso coração.
Ele é o penhor da nossa herança. Nós já recebemos a nossa herança. Ele está ministrando o amor de Deus em nosso coração. Como o Espírito Santo, então, está ministrando esse amor de Deus? A resposta se encontra nos versículos seguintes. No versículo 6, ele vai dizer: a seu tempo, Cristo morreu. A seu tempo, no exato momento, Cristo morreu para solucionar o problema humano irremediável. Cristo morreu para solucionar o pior problema que nós tínhamos. Ele morreu para solucionar o nosso verdadeiro problema. O nosso verdadeiro problema e principal problema não está do lado de fora, está do lado de dentro, está no nosso coração corrompido pelo pecado, está na necessidade de encontrarmos um Salvador e encontrar nele a nossa verdadeira esperança. Cristo morreu no exato momento. Cristo morreu por pecadores. Ele morreu por inimigos. Cristo morreu para resgatar pecadores. Pessoas fracas, sem capacidades de promover autossalvação. Essas somos nós. No versículo 7 ele vai dizer: porque apenas alguém pode morrer pelo justo. Talvez alguém resolva morrer por outra pessoa que está praticando bem. Porém, o amor de Cristo é paradoxal. Ele morre por inimigos. Ele morre por aqueles que não o amava. Ele morre pelos fracos. Ele morre pelas coisas loucas. Ele morre por aquelas que não são. Ele morre por mim. Ele morre por você. Ele nos chama para essa esperança. No versículo 8 ele vai dizer: demonstra então todo o seu amor por nós. Como que ele demonstra o seu amor por nós? Nisso nós percebemos, irmãos, a unidade de Deus em Cristo, porque Cristo morre como reflexo do amor de Deus. Como é que Deus amou a mim e a você? Nos livrando de probleminhas, nos livrando das nossas dificuldades, nos livrando das nossas dores. Sim, isso é uma expressão do amor de Deus, mas a maior expressão do amor de Deus já manifestada nesse mundo e por toda a eternidade é Cristo na cruz, morrendo por pecadores. Cristo na cruz, salvando pecadores, resgatando pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós nisso. No versículo 10 e 11, ele vai falar o porquê. Para sermos salvos da ira. Para sermos salvos da ira. Uma alusão aqui ao julgamento de condenação divina sobre aqueles que se rebelaram e permanecem em rebelião contra Deus, negando com isso a morte e a ressurreição do seu Filho. Sabe que esse é o nosso assunto, irmãos. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa principal discussão. Esse é o universo onde nós transitamos. O universo do Cristo, crucificado e ressurreto. Essa é a nossa mensagem. Essa é a esperança que nós traduzimos para outras pessoas. Essa. Por fim, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: não apenas isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos sobremaneira em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O resultado final dessa esperança que Cristo conquistou por nós na cruz é a capacidade de podermos nos relacionar de novo com Deus. Sabe? Seja alegre. Tenha esperança. Paz, esperança. Paz e alegria. Irmãs gêmeas que caminham juntas. Bênçãos gêmeas que caminham juntas. Simplesmente por uma convicção básica. Cristo morreu por você. Te chama à reconciliação. Cristo morreu por você. E por isso você tem agora um novo relacionamento com Deus. Sabe? Eu também tenho altas expectativas com essa eleição. Mas eu não gostaria que nós saíssemos aqui nessa noite sem essa convicção.
de que, independente do que acontecer, do que for, a sua esperança, a sua paz e a sua alegria tem nome: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Guarde isso no seu coração. Sabe, é simples, muito simples, mas deixa eu falar para você, essa é a mensagem mais poderosa do mundo. Por isso Paulo escreveu a carta aos Romanos. Amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos orar.